Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração nós entregamos a Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado, Senhor, porque na Tua presença não há impossível. Obrigado pela salvação. Obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que faz a Tua palavra se cumprir. Então nessa noite que a Tua palavra possa quebrar toda fortaleza, quebrar sofismas, paradigmas religiosos e nos levar a uma nova dimensão, Senhor. Não uma dimensão teórica, Senhor, mas uma dimensão prática. Pai, em nome de Jesus, abençoa aqueles que estão assistindo pela internet, que eles sejam tocados pela Tua glória, pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós aplaudimos a Tua palavra, Senhor. Aleluia. Boa noite, queridos, graça e paz, amém? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Filipenses. Nós estamos no nosso último dia de encerramento da nossa conferência. Quantos estão conosco desde quarta-feira? Glória a Deus. Aleluia. O cristianismo não é um aglomerado de regras, mas ele é um conjunto de princípios, amém? Ele não é um aglomerado de regras, mas ele tem um conjunto de princípios. O jejum, o louvor, a adoração, a confissão, a meditação, a oração em línguas, e todas essas são práticas espirituais, mas o fundamento de todas as coisas é Cristo, amém? Ele é o centro, dele, por ele e para ele. Jesus disse o seguinte: quando Ele vier, não falará de si mesmo, mas falará de mim. O Espírito Santo é cristocêntrico. Tudo aponta para Cristo. Tudo começou nele. A Bíblia fala de uma única pessoa, de Cristo. Cristo está em toda a Bíblia. Penso eu que nós precisamos rever as mensagens pregadas. E quando a igreja... Ela fala, olha, por que a igreja não é como a igreja primitiva? Porque a igreja primitiva não valorizava o livro que eles não tinham. E nós muitas vezes valorizamos o livro que a igreja primitiva não tinha, que era o livro de Atos, mas não valorizamos o espírito que eles tinham. Eles não tinham o livro de Atos, mas eles tinham o espírito que fazia os atos acontecerem. Nós valorizamos o livro de Atos, eles não tinham o livro. Eles tinham o Espírito. O que vai fazer a diferença na nossa vida não é o tanto de intelectualidade que nós temos, mas é o tanto de vida que nós temos. Um dos heróis da fé dizia o seguinte: se a pregação, ela não queima quem ouve, que ela queime quem prega. Eu tenho dito uma frase, vou continuar dizendo: um pregador morto não pode ajudar uma geração morta. Um cristão morto não pode ajudar uma geração morta. Nós precisamos entender que cristianismo não pode ser uma religião. O cristianismo é uma vida de relacionamento. Deus sempre quis habitar na terra, e Ele ainda continua. A ideia de Deus é ser Emanuel, Deus conosco. Deus não faz força para ser sobrenatural, irmãos. Ele é sobrenatural. Ele tem que fazer força para não ser. Porque tudo que Ele é sobrenatural. À medida que nós começamos a olhar para Cristo, entender que no Antigo Testamento a Trindade... Eu não gosto muito dessa teologia que diz Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu não gosto disso. Três deuses, não, é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eu não gosto dessa teologia, Deus Pai, Deus Filho. Eu estou falando de um Deus só. Então, desde quando eu falo Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eu estou falando de um só. Amém? Eles são três e são um. Eles são um e eles são três.
E o fato de nós falarmos Pai, Filho e Espírito Santo não quer dizer que o Espírito Santo seja a terceira pessoa na linha de chegada. A ordem não é por melhor, por superior, enfim. Então, o primeiro da lista é o Pai. O que está no meio, segundo lugar na corrida, que chegou em segundo lugar, é o Filho. E o que chegou em terceiro lugar, não. Eles são um só. Existe apenas uma ordem: Pai, Filho e Espírito Santo. Deus de amor, Deus de graça, Deus de comunhão e consolação. Mas você pode começar falando Espírito Santo. Por quê? Porque por mais que Jesus falou que estaria conosco todos os dias, Ele disse que estaria conosco através do Espírito Santo. Abra a tua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Queridos, vocês vão me ver pregando 100 anos. Eu vou pregar a mesma coisa. Vida com Deus, relacionamento, céus quer inundar a terra. O que essa geração precisa não é de protesto, ainda que eu acho que o protesto tem o seu lugar. O que essa geração precisa não é de marcha para Jesus, ainda que eu acho que ela tem o seu lugar. O que essa geração precisa é manifestar Jesus. Filipenses capítulo 2. Eu gostei muito dessa passagem na King James, mas eu vou ler através da RA mesmo, tá? Filipenses capítulo 2, verso 5 até o 7, uma passagem muito conhecida, e nós já citamos ela aqui esses dias. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Diga, a si mesmo se esvaziou. Amém. Ninguém esvaziou Ele, Ele se esvaziou. Será que a gente consegue dimensionar será que nós conseguimos dimensionar Cristo? Sim ou não? Por isso que a gente pode continuar cantando: eu quero conhecer Jesus. Por quê? Porque isso não tem um ponto final. Nós vamos precisar de mais de uma eternidade para conhecê-lo. Às vezes eu fico pensando quanto tempo ele demorou para se esvaziar. Eu não sei qual que foi mais difícil, ele morrer na cruz ou virar homem. Porque ele não veio para cá para ser Deus. Deus ele já era. Ele veio para cá para ser homem. Ele não veio para cá para ser Deus. Deus ele já era. Ele veio para cá para ser homem, e como homem manifestar os céus. Tudo que é espiritual se manifesta na carne. Aquilo que não manifesta na carne não é espiritual, é espiritualidade. É espiritualismo, perdão. Tudo tem alguém mais espiritual do que Jesus, e ele se tornou carne. Então não é pecado ser carne. O que é pecado é ser carnal. Aquilo que está aqui dentro, que não se manifesta na carne, não é espiritualidade. Tudo que é espiritual vai se tornar humano. Mas nem tudo que é humano é espiritual. Amém? A gente fala que intimidade em público é prostituição. É verdade. Mas a intimidade em público gera filhos. E filhos a gente não cria dentro do quarto. A gente apresenta para todo mundo. Então que nós tenhamos intimidade no nosso quarto, mas que possamos mostrar os frutos da nossa intimidade em público. Porque não é comum que alguém tenha intimidade e não tenha filhos. Não é comum que a gente tenha intimidade com o Senhor e Ele não nos engravide. Você está entendendo isso? Não há esterilidade no mundo espiritual. Até porque a esterilidade na Bíblia era um tipo de maldição. Jesus foi se esvaziando, irmão, se esvaziando. Quando ele não era mais nada, Ele se tornou a gente. Porque no começo, Ele nos criou a imagem e semelhança dEle. Depois Ele se tornou a nossa imagem e semelhança. O Criador se tornou a criação. O Criador se tornou criatura.
No começo ele nos fez parecido com ele. E aqui Paulo está dizendo que ele se tornou parecido conosco. É como se ele estivesse dizendo: Pai, eu vou lá mostrar para ele como é que se vive na terra sendo homem. Diz assim: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo. Assumindo forma de servo. Não quer dizer que ele era Senhor, mas ele tomou forma de servo. Quando a Bíblia diz que o maior é como o menor, mas o maior é maior, irmão. Não é que Jesus se tornou menor, não. O maior, que seja como o menor. Não é que o maior é menor, não. O maior é maior. Só que ele é maior, mas se tornou como? E ele aqui se tornou em forma de servo. Ele era Senhor, mas ele quis ter forma de servo. E reconhecido em figura humana. Ou seja, ele se esvaziou, presta atenção. Embora ele fosse 100% Deus, ele era 100% homem. Amém? Ele não tinha uma natureza pecaminosa. Presta atenção, porque isso define a nossa vida. Embora ele não tivesse uma natureza pecaminosa, ele se esvaziou de todo o seu poder, se tornando um ser humano comum. Ele não tinha pecado, ele não estava contaminado com o pecado. Porém, ele se esvaziou de todo o seu poder. Embora sendo Deus, não teve por usurpação. Ele era um homem, por isso que ele foi ensinado, por isso que ele cresceu, por isso que ele aprendeu obediência por aquilo que ele sofreu, por isso que ele foi tentado em todas as coisas. O que é ser tentado em todas as coisas, irmãos? O que é todas as coisas, irmão? Será que Jesus foi tentado por mulher, irmão? A gente não consegue pensar nisso, né? Ele foi tentado em todas as coisas, irmão. Porém, sem pecado. A Bíblia diz no livro de Hebreus que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça de nós. Ele se compadece, ele sabe. Ele está à direita do Pai e ele diz: Pai, eu sei o que é isso que ele está passando. Abre a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 3. Por que eu estou começando falando a partir desses esvaziar de Jesus? Porque eu quero que nós nos identifiquemos com Ele. Ok, pastor, mas nós já temos aí uma lacuna muito grande. Ele não tinha natureza pecaminosa. Nós tínhamos, é verdade, nós tínhamos, mas não temos. Nós éramos, mas não somos. Nós precisamos olhar para como Jesus começou, o que fez a diferença, porque se tudo que Jesus fez, Ele fez porque era Deus, isso se torna tudo impossível para nós. Se tudo que Jesus fez, Ele fez porque Ele era Deus, então, tudo que Ele mandou a gente fazer é utopia. Mas, se o que Ele fez como um homem comum, cheio do Espírito Santo, então é injustificável viver uma vida sem poder. Se o que ele fez sendo Deus, não há possibilidade nenhuma. Mas se o que ele fez como homem, não há justificativa nenhuma para nós vivermos uma vida sem poder. Toda pessoa que nasceu de novo anseia o sobrenatural. Toda pessoa que nasceu de novo anseia pelo sobrenatural. O sobrenatural é a vida natural de Deus. Um cristão que não anseia pelo sobrenatural, eu tenho dúvida se ele é um cristão. Mateus capítulo 3, verso 13. Diz assim: por esse tempo, dirigiu Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele.
Só até aí. Jesus, com 30 anos de idade, ele sai da Galileia e vai para Jordão. Não preciso entrar em detalhes, que eu já preguei dezenas de vezes essa passagem. E o foco de Jesus ter ido se batizar, tem princípio de autoridade aqui, tem uma série de fatores aqui, mas o foco é que quando Jesus sai da água, o Espírito Santo desce sobre ele. Ou seja, quando nós olhamos para o ministério de Jesus, para a vida de Jesus, até esse momento ele não tinha feito nenhum milagre. O que me faz entender que até os 30 anos, mesmo sabendo que ele era o Filho de Deus, e com 12 anos ele sabia, ele não fazia nenhum milagre. Mas agora, o Espírito Santo desce sobre a vida dele. Nós poderíamos dizer que Jesus foi batizado no Espírito Santo ali, pastor? Sim. O Espírito desceu sobre ele. Abra a tua Bíblia lá no livro de Atos, capítulo 10. Aleluia. Atos, capítulo 10. Versos 37 e 38. Espírito Santo, fique à vontade nessa noite. Muda histórias nessa noite. Que seja um divisor de água na vida das pessoas. Atos capítulo 10, 37, acharam? Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Diga, Deus ungiu Jesus. Você sabe que a palavra Cristo significa ungido? A palavra Cristo significa ungido. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Espírito Santo e poder sempre estão ligados. Não há poder sem Espírito Santo. E não tem como viver sem poder com o Espírito Santo. Deixa eu repetir isso. Poder e Espírito Santo. Poder, dínamos, que vem de dinamite. Uau. Poder é dínamos. A palavra dínamos vem de dinamite, é uma explosão. O que é que o Espírito Santo tem causado dentro de nós? Uma explosão. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem. Depois que Deus unge ele com o Espírito Santo e com poder, ele anda por toda parte fazendo o quê? Pregando o Evangelho, boas novas. O Evangelho é boas novas. É isso que os pregadores têm que aprender a pregar, boas novas. Fazendo o bem. E curando todos os oprimidos do diabo. Quantos? Todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Isso daqui acontece depois do batismo. Ele era Deus, mas ele tinha se esvaziado de todo o seu poder. E agora o Espírito desce sobre ele. Ele está começando o seu ministério. E ele não começa fazendo nada, a não ser recebendo o Espírito Santo. Uau. Você sabe o que é mais impossível, o que é mais difícil para a igreja? É não manifestar o Espírito. Porque o mais comum é manifestá-lo. Não é você que quer manifestá-lo, é Ele que quer manifestar. Isso é igual evitar filho, meu irmão. É mais difícil evitar do que fazer. A mulher tem que criar um monte de coisa para não engravidar, não é? Mas se ela vacilar, ela engravida. Porque ela foi criada para frutificar. Então a dificuldade não é frutificar, irmãos. Quando se tem dificuldade de frutificar, se vê como esterilidade. O comum é frutificar. Aí você faz um esforço danado para não frutificar, irmãos. Porque quando um homem e uma mulher se juntam,
intimamente falando. O que era preciso para a frutificação acontece. Quando o Espírito Santo e o homem se juntam, se tornando um só Espírito, os céus e a terra se unem. Uma mentalidade escapista, uma mentalidade fugitiva, é uma igreja que quer ir para o céu e que a terra vá para o inferno. Uma mentalidade do reino é trazer o reino, os céus para a terra e mudar os territórios. A gente quer deixar para trás quem Deus quer resgatar. Isso é egoísmo, irmãos. Nós queremos ser salvos e que o restante vá para o inferno. Jesus, ele só começa o seu ministério depois de ser ungido pelo Espírito Santo. Nada deveria acontecer na nossa vida até sermos ungidos pelo Espírito Santo. Nós não temos noção do que acontece. Assim, quando eu falo que nós não temos noção, dimensão do que acontece quando uma pessoa reconhece a obra do Calvário, Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Essa pessoa, ela é transportada automaticamente de um império das trevas para o reino da luz. Uau, o interessante é que a pessoa está dentro da igreja e a gente não vê ela sair daqui, não é? Mas no mundo espiritual, Deus tirou ela do lugar e colocou outro. Ela saiu do império das trevas e está no reino da luz. Na hora que ela foi transportada, ela morreu com Cristo e ela ressuscitou com Cristo. Ela não apenas foi salva, a palavra salvação vem de sozo, S-O-Z-O, sozo significa cura, salvação e libertação. Salvação é sozo. Então, ser salvo não é apenas um passaporte carimbado para ir para o céu. Quem foi salvo foi curado e quem foi salvo foi liberto. Obrigado pelo seu amém empolgado. A gente pensa que a salvação é um carimbo, agora eu estou salvo, agora eu vou dar um jeito de ser curado. Não, sozo, cura, salvação e libertação. Essa é a plenitude. Sabe o que Deus está dizendo? A hora que eu te trouxe para o meu reino, no meu reino, não tem ninguém possuído por demônio. No meu reino não tem ninguém doente. Então sozo aconteceu. Várias vezes quando Jesus diz para algumas pessoas, vá, a tua fé te salvou. A palavra salvou ali é sozo. O que é que está acontecendo no mundo espiritual? Na hora que eu entreguei a minha vida a Jesus, eu fui liberto. Eu fui salvo. Eu fui curado. A justiça foi feita na minha vida, através de Cristo Jesus. E agora eu não devo mais nada para o diabo. Tudo isso acontece instantaneamente. Eu nasci de novo. Eu tenho uma nova natureza. O meu nome é escrito no livro da vida. O Espírito Santo vem habitar em mim. E agora ele está aqui, habitando em mim. Precisa crescer. Precisa ter governo do meu eu, da minha alma, das minhas vontades, do meu intelecto. Mas o Espírito já está sobre você. O Espírito não pode habitar numa pessoa que vive em pecado. Porque uma coisa é o pecador, outra coisa é o pecado. Pecador é natureza, pecado é ação. Todo pecador comete pecado, mas nem todo mundo que comete pecado é pecador. Dá para entender isso? Não. Todo pecador comete pecado, mas nem todo mundo que comete pecado é pecador. Todo pecador comete pecado, mas nem todo mundo que comete pecado é pecador. Se alguém está em Cristo, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criação é. Essa palavra nova significa fresco, recentemente feito, sem precedente. Na hora que eu entrei em Cristo, eu sou uma nova criação. Essa palavra nova criação é uma nova criatura. O velho homem já não existe mais. Deus não me conhece. A palavra nova significa, entre tantos significados, significa desconhecido. Quando eu estou em Cristo, eu sou desconhecido para Deus em relação a quem eu era. Não, irmão, você devia ter jogado uma cadeira para o alto. Você perdeu a oportunidade.
Sabe o que Deus está dizendo? Quando o diabo diz assim, sabe o Robson, que ele fez isso, Deus fala, eu não conheço esse Robson. É porque seu passado é tudo tranquilo, por isso que vocês não têm motivo disso, né? O melhorzinho aqui, matou pai e mãe para ir no baile dos órfãos. Tem uma nova vida, irmãos. Isso aconteceu quando eu nasci de novo. Jesus não veio te dar uma cara de crente. Jesus não veio te dar um terno e uma gravata. Jesus não veio te dar uma religião. Jesus veio te dar uma vida. Religião deixa as pessoas feias. Religião deixa as pessoas esquisitas. O cristianismo deixa a gente feliz. Tem uns pregadores, irmãos, que eu acho que eles foram ungidos com vinagre e limão. A gente tem que começar, irmãos, a aprender, entender o que é evangelho, é boas novas. Para de pregar inferno para quem está indo para o inferno e comece a pregar céu. Para de pregar condenação para quem está sendo condenado. Irmãos, a gente precisa discernir o que é mais poderoso, se é a doença ou o antídoto. Se é a doença, vamos pregar sobre o pecado. Se é o antídoto, nós vamos pregar sobre o que Jesus fez, porque Jesus venceu o diabo. As pessoas dizem, a gente tem que pregar sobre o pecado, a gente tem que pregar sobre a cura do pecado. Você não cura uma doença pregando a doença, você cura a doença pregando a cura. E Jesus é a cura. Você precisa parar de pecar, Robson. Se ele precisasse parar de pecar e conseguisse, ele tinha feito antes. Nem o homem consegue parar de pecar, se não for através de Jesus. Porque o homem não tem condições de vencer o pecado. Jesus venceu e nós estamos nele, por isso que nós somos vencedores. Você precisa mudar de vida, eu sei, eu só não consigo. É por isso que o Espírito Santo veio habitar em você. Se o homem conseguisse, você precisa ser santo. Se o homem conseguisse ser santo sem Jesus, Jesus não precisaria ter vindo, irmãos. Santidade, irmãos, não é fruto do que eu faço, é fruto do que Ele fez. Santidade não é obra, santidade é fruto. Obra tem a ver com o que eu faço, fruto tem a ver com o que Ele fez. Você precisa ser fiel, irmão. Fidelidade no Antigo Testamento é obra, no Novo Testamento é fruto. Amém, irmãos? Deuteronômio 28, tem pastor pregando Deuteronômio 28, verso 1, irmão, deixa eu falar, não prega uma mensagem com data de validade vencida. Está fedendo, irmãos. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus e guardar todos os teus mandamentos, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Pastor, isso daí venceu, irmãos. Porque aí a bênção está ligada à obediência. Aí Efésios 1:3 diz, bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou, não vai abençoar, já nos abençoou com toda sorte de bênção. Pastor, lá atrás eu precisava ser obediente para ser abençoado, e aqui, eu sou abençoado, por isso eu sou obediente. Obediência deixa de ser um pré-requisito para mim receber e se torna fruto. Por que eu sou obediente? Porque Ele foi obediente até a morte e Ele habita em mim. Por que você não peca? Porque o homem que viveu por pecado morreu, não faz mais parte da minha natureza. Eu estou falando a prática do pecado. A Bíblia diz, o Everaldo disse aqui ontem, quando orares, quando jejuares, quando fazer isso. Mas lá em 1 João não diz quando pecares, lá diz se pecares, não quando. Porque o que é que muda de quando para si? Quando é algo que você faz sempre, quando orares, quando jejuares. Mas não é quando pecares, é se pecares. Tem um advogado. Você não fica contratando advogado todos os dias, irmãos. É quando acontece algo, você contrata, se aconteceu alguma coisa. Ei, igreja, acorda. Não tem condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pastor, alguém me perguntou esse dia, cadê o resto do versículo? Que não anda segundo a carne. Se alguém está em Cristo Jesus, não tem como andar segundo a carne, irmão. Se está andando segundo a carne, não está em Cristo. Não, porque... Escute, queridos, quando você encontrar qualquer texto que está entre parênteses, significa que aquele texto não está no original. E essa parte que diz que não anda segundo a carne, quando ela aparece em algumas versões, ela está entre parênteses, significa que no original não tem. Eu quero simplesmente que você entenda, que nós entendamos nessa noite, que nós recebemos a natureza de Deus. Não entendeu mesmo?
Por quê? Porque o Espírito Santo não pode habitar no ambiente pecaminoso. Por isso que o teu espírito foi vivificado, recriado, com a mesma natureza de Deus. E o teu espírito, a Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mão de homens. Deus habita num templo que Ele mesmo estabeleceu. O espírito, o teu espírito foi vivificado. E agora se tornou a casa de Deus. 1 Coríntios 6,17. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Agora o teu espírito com letra maiúscula se entrelaçou, amalgamou com o Espírito de Deus. E agora vocês se tornaram um. Quem olha para você vê Ele, quem olha para Ele vê você. Uau. Eu gostaria de estar na Assembleia de Deus pregando agora. Mas no final de semana que vem eu vou estar lá em Belém do Pará. Eu vou pregar na Assembleia de Deus. Eu já ia ver uns irmãos. Escute, quando você se acostuma com a verdade, você perde o poder dessa verdade. Quando você se acostuma com o texto, com a revelação que você já tem acerca daquele texto, você perde o poder da amplitude daquele texto. A fé não vem pelo que você ouviu, a fé vem pelo que você ouve. A fé não vem pelo que eu ouvi ontem, a fé vem pelo que eu ouço hoje. A fé não é passado, a fé não é futuro, a fé é presente. Abraão ouviu para matar Isaac. Isso era passado 3 dias depois. Se ele tivesse ficado com a palavra de 3 dias, ele tinha matado o menino. Ele ouviu e ele ouviu novamente. Ele ouviu lá, tem gente matando coisa que Deus falou lá atrás que não é para matar mais. Abraão ouviu, mata o menino. Ele anda 3 dias, na hora que ele vai matar o menino. Por mais que ele estava debaixo de uma pressão de matar o filho dele, mas o ouvido dele estava sensível. E Deus falou para ele, chega. O que eu queria eu já tenho. Eu nunca quis Isaac, eu sempre quis você de volta. Agora se ele tivesse ficado com a palavra de 3 dias atrás, estava com data de validade vencida, ele tinha matado o menino que não precisava matar mais. Cuidado para você não matar coisa que já morreu na tua vida. O Espírito Santo está habitando em você. Abra a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 4. Eu te amo, Espírito Santo. Eu não sei você, mas eu me sinto tão bem. Por que você se sente bem, pastor? Porque tudo vai bem? Não, porque eu estou nele e ele está em mim. Jesus trabalhava de dia, orava de noite. Que hora que ele dormia, irmãos? Ele trabalhava o dia inteirinho servindo o povo. À noite ele ia para o monte orar. Nós já vamos ler algumas coisas sobre isso. Que hora que ele dormia? Na tempestade. Você sabe quando é que a gente está entendendo o Evangelho? Quando a tempestade se torna um ambiente perfeito para a gente dormir. Todas as vezes que nós perdemos o sono por causa de um problema, não é por causa do problema que está aqui fora, é por causa da incredulidade que está aqui dentro. Você nunca vai ter, olhe para mim, você nunca vai ter problema aqui fora se você não tiver problema aqui dentro. Você nunca vai explodir aqui fora se não tiver uma bomba aqui dentro. Você nunca vai soltar um palavrão se aqui dentro não tiver palavrão. Amém, irmãos? Vocês parecem que estão sérios. Esses dias eu estava conversando com um pastor que estava muito triste. Eu perguntei para ele, por que você está triste? Ele falou, perdi 20 pessoas. Foi, ele falou para mim. Eu falei para ele, você já perdeu 1 milhão? Ele falou, não. Eu falei, por que você nunca perdeu 1 milhão? Ele falou, porque eu nunca tive. Eu falei, para de ter pessoas que você para de perder. Você só perde o que tem, o que você não tem, você não perde mais. Por isso que Paulo diz, tendo tudo, se eu não tenho nada, irmãos, eu não tenho nada a perder. Só morre quem está vivo, irmão. Quem morreu não morre de novo. Aqueles que estão no Senhor de modo algum terão dano da segunda morte. Você está entendendo? O diabo diz, vou te matar. Você fala, fica à vontade, vê se você consegue. Cuidado. Pastor, o senhor está fugindo de João 10:10. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Escute, se o diabo te matar agora, você vai para o céu. Pelo menos eu acredito nisso.
Então, se o diabo quer te matar para você voltar para casa, que vantagem que ele leva nisso? O diabo não quer matar você para você voltar para casa. O diabo quer matar a sua fé para você não crer mais em Deus. O maior pecado da humanidade, queridos, é a incredulidade. Esse é o maior pecado da humanidade, é a incredulidade. É quando eu deixo de crer no que Deus disse. A tentação do diabo não foi um fruto. A tentação do diabo foi fazer o homem duvidar do que Deus disse. Você deveria anotar isso e colocar no outdoor da cidade. A tentação do homem não foi comer o fruto, foi acreditar, foi duvidar do que Deus disse. Todas as vezes que nós, lembra quando Paulo disse, receio que assim como a serpente enganou a Eva, tem enganado vocês. Escute, queridos, não tem plano B, só tem plano A, o que ele disse aqui é. Pastor, eu já vi gente morrendo nessa fé que o senhor está falando aí, não foi curado de câncer. Pois é, mas eu nunca vi falar que ninguém chegou com câncer no céu. Eu prefiro morrer crendo, irmão, do que viver em incredulidade. Você está entendendo? Tem gente que ganhou a guerra, mas perdeu a fé. Tem gente que perdeu o resultado, mas a fé está viva. Paulo diz, sobre todas essas coisas somos mais que vencedor. Ele não está dizendo que ele venceu tudo, irmão, mas aquilo que ele perdeu não afetava a sua fé. Por isso que ele diz, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Você está entendendo? É isso que faz a diferença. O Espírito Santo não veio habitar em você para fazer você arrepiar, ainda que isso está dentro. Ele não veio habitar em você para fazer você sorrir, ainda que isso está dentro. Ele não veio habitar em você para que você se sinta melhor, ainda que isso está dentro. Ele veio habitar em você para formar Cristo em você. Lucas capítulo 4. Você viu o que a canção diz? Não é o meu pecado que me tirou do jardim. Foi o meu orgulho. Não foi o meu pecado que tirou do jardim. O meu orgulho que me fez pecar. Olha para mim. Toda vez que você acredita mais em coisas do que na palavra, é o orgulho. Lucas 4, 14. Cadê o 14 da minha Bíblia? 14, vamos ler até o 21. Então, Jesus no poder do Espírito Santo, a palavra poder e Espírito Santo junto aqui de novo, amém? Amém? Nós lemos Atos agora, a palavra poder. Então, Jesus no poder do Espírito Santo regressou para a Galileia. Aqui está falando depois do batismo. Ele regressou para a Galileia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, aonde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Por mais que nos versos anteriores está falando que ele esteve em sinagogas, mas aqui é a primeira mensagem que foi divulgada no YouTube dele. Ok? Porque todas as outras sinagogas a gente não sabe o que ele pregou, certo, Everaldo? Ele estava na sinagoga antes, não estava? Mas a gente sabe o que ele pregou lá nas outras sinagogas, mas aqui foi publicado, estava divulgando, estava ao vivo. Quando ele pegou, então deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estiver escrito. O que está escrito aí? O Espírito do Senhor está sobre mim. A primeira mensagem que nós sabemos que ele pregou, ele já pregava antes, mas a primeira mensagem que a gente sabe o que ele pregou, ele começa dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu. Diga, você tem o Espírito Santo? Então você é ungido. Pastor, quando eu for ungido na minha igreja, eu vou começar. Estou te falando, todo mundo aqui é ungido a partir de hoje. Pelo que ele me ungiu para evangelizar os pobres. Da onde que ele está tirando esse texto, irmão? Da onde que ele tirou isso aqui? Isaías o quê? 61. Só tem uma parte aqui que não está em Isaías, só tem uma parte aqui diferente de Isaías 61. Pelo que ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Ele enviou-me para libertar. Quando você chega no lugar, o diabo tem que sair.
para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. O versículo 19, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Lá em Isaías 61 diz, e anunciar o ano aceitável do Senhor e a ira do nosso Deus. Por que não tem ira aqui? Porque Jesus não estava pregando no tempo de ira, de juízo. O juízo está lá na frente. É a única parte que ele não colocou aqui foi juízo. Ele parou aqui. Sabe o que ele está dizendo? Não pregue juízo. O juízo é lá no final. É o único pedaço que está faltando. Você quer ver? Vai para Isaías 61, irmão. Não acredita em mim, não. Não acredita em mim, não. Isaías 61, vamos lá. Deus não é gente, não, irmão. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar a libertação aos cativos, e pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Por que Jesus para na vingança? Isaías está errado? Não, Isaías falou uma profecia completa, mas que Jesus ia viver o restante lá no final. Jesus está pregando e está dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele está contando, ele está dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu. Ele está falando a diferença está porque o Espírito está em mim. O que vai fazer a diferença na nossa vida é o quanto nós temos do Espírito e o quanto o Espírito tem de nós. O que vai fazer a diferença é o quanto nós temos do Espírito e o quanto do Espírito tem de nós. Pastor, é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Tem gente que tem muito de Deus, mas Deus não tem nada dele. Quando você tem muito de Deus, você tem muita unção de Deus, e você faz muita coisa. Quando Deus tem muito de você, Ele pode fazer com você o que Ele quiser. Tem gente, escute queridos, Jesus não morreu só para nos dar uma condição, Ele morreu para ter uma condição em nós. Então Ele morreu não só para ser o nosso Salvador, porque como Salvador nós temos uma condição, mas como Senhor Ele tem uma condição em nós. Como Salvador, nós recebemos tudo aquilo que é herança nossa, mas como Senhor, Ele diz, eu mando na sua vida, eu quebro os seus paradigmas, eu quebro a sua agenda, eu mudo você de cidade, eu mudo você de nação, você é meu e eu sou teu, você vive em mim, tudo que você precisava eu te dei, mas tudo que eu preciso é de alguém que esteja disponível para mim sacudir uma cidade, para me sacudir uma nação. Nós temos uma igreja que conhece Jesus como Salvador, mas poucas igrejas conhecem Ele como Senhor. Por isso Deus me abençoa os meus planos, mas eu não quero saber dos teus. Abençoa meu plano de aposentadoria, abençoa minha chacrinha, meus porcos e minhas galinhas, abençoa. Não tem nada de errado você pedir para Deus abençoar as suas coisas, mas está na hora da gente saber o que Ele quer que nós façamos. O que é que o Senhor quer que nós façamos? Para onde o Senhor quer que eu vá? A minha vida é tua. Eu sei que o Senhor abençoa os meus planos, porque eu sou teu filho, mas os teus planos me interessam. Como eu disse aqui na quarta-feira, Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Ou seja, Deus está dizendo, quando você se preocupa com o meu reino e com a minha justiça, as tuas coisas eu acrescento. As suas coisas é importante para Deus, desde que as coisas dele sejam importantes para você. O problema é quando as coisas dele não é importante para nós. O coração de Deus queima por almas, queima por vidas. O coração de Deus queima pelos perdidos. O coração de Deus queima para curar o câncer. O coração de Deus queima para abrir os olhos do cego. O que Deus está querendo, irmãos, não é gente perfeita, porque se Ele quisesse gente perfeita, Ele não tinha chamado você. Nem os céus, nem os anjos estão limpos diante dEle. Ele não pode estar procurando perfeito. O que Ele achar de errado na sua vida, no relacionamento com você e com Ele, Ele muda. O que Ele está querendo é alguém disponível. Ele está dizendo, eu só preciso de um corpo.
Da mesma forma que Maria me deu um corpo, eu estou precisando de um corpo. Eu preciso de olhos, eu preciso de boca, eu preciso de ouvidos. Eu preciso de um coração que sinta o que eu estou sentindo. Eu preciso de mãos que toquem nos enfermos. Eu não estou dizendo você faz, eu faço através de você. Não se preocupe no resultado, só me empreste as suas mãos. Não se preocupe, como é que vai ser lá, só me empreste as suas pernas e eu te levo. Só me empresta. Eu não tenho dúvida, irmãos. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu já tentei ser bom, eu já fiz de tudo para ser bom. Eu já fiz de tudo, irmão. Eu já li muito, eu já jejuei muito. Isso é errado? Não, mas o motivo era errado. Eu lia para ser inteligente, irmãos. E eu conheço pessoas, irmão, que estudou tanto que ficou burro. Irmãos, eu conheço gente que amadureceu tanto que ficou podre. Gente com a mente tão aberta, mas tão aberta que o cérebro caiu. Tempo atrás eu vi, irmãos, uma reportagem de um professor no último ano de teologia. Presta atenção, ele abriu a porta, entrando na sala de aula, pegou a Bíblia, olha para mim, colocou a Bíblia na porta, deixou a porta aberta e falou para os alunos do último ano: esse livro só serve para isso. A sorte dele é que eu não sou Deus. Graças a Deus. Ele me pedisse uma lista, eu tinha uns 1000 nomes, irmãos, 10 minutos. Pregadores mortos. Gente que tem letra, mas não tem revelação. Jesus falou: as minhas palavras são espírito e vida. Ele está o tempo todo dizendo: ei, isso daqui não parte daqui não. Tem a vida de Deus fluindo. Escute, ministério não é força. Tocar, cantar não é força. É só abrir a boca. Você está entendendo isso? Esses dias atrás eu estava sentado com o ministro de louvor. Que eu acompanhei o ministério dele há anos atrás. Eu sentado com ele, ele me disse algo que me chocou. Ele me disse assim: pastor, naquela época, se nos desse 15 minutos para tocar no lugar, era o suficiente, a glória de Deus tomava. Uau! Irmãos, eu não sei, o pessoal cria até inveja santa, né? Eu sei que não tem inveja. Se a inveja não é santa, se é santa não é inveja. Mas me deu uma inveja assim, sabe? Uau! O púlpito é reflexo do quarto. A adoração que nós fazemos em público é reflexo da adoração pessoal. Eu aprendi uma coisa com o pastor Heber: o culto pessoal não anula o culto coletivo, e o culto coletivo não anula o culto pessoal. Quem vive, quem depende do culto da igreja não tem um cristianismo, tem uma religião. Mas quem conheceu Jesus cultua Ele a todo dia, toda hora. Uma vez eu estava ouvindo, eu não sou de ouvir ele não, mas eu ouvi uma coisa muito interessante do Lucinho Barreto. Ele disse que um dia estava tomando café com a Ana Paula Valadão. E ele disse que de 3 em 3 minutos, de 5 em 5 minutos, ela parava a conversa no meio, erguia as mãos e dizia: eu te adoro, Jesus. Ele falou que a primeira vez ele ficou de boa. E continuou a conversa, o café. Deu mais 5 minutos, ela ergueu as mãos e falou: eu te adoro, Jesus. Ele falou: Ana, o que é isso? Ela falou: é um propósito que eu fiz com Deus. Ele falou: irmãos, eu achava que eu era louco, eu encontrei alguém mais louco do que eu. Oh, irmãos, não precisa muito. Todas as vezes que você lembrar do WhatsApp, dê glória a Deus. Você vai ver que um avivamento está chegando. Toda vez, coloca assim na tela do seu celular assim. Quando você pegar para olhar no WhatsApp, dê um glória a Deus. Fala glória a Deus. Irmãos, um avivamento chega em dias. Se nós adorássemos o Espírito Santo tanto que nós olhamos para o nosso celular. Ah, irmãos, às vezes eu dou uma passada no meu celular de madrugada assim, ó. Eu vejo tanta gente que está online e falo: irmão, se tivesse tudo orando, cara. A gente encontra a Bíblia na igreja, irmão, mas não encontra celular. Ninguém esquece celular. Sabe por quê?
Porque celular eu vou usar, a Bíblia não. Nós não vamos ter avivamento assim, cara. O Espírito Santo quer crescer dentro de nós. Vamos andar, eu preciso andar, vamos. Lucas 5. Jesus. Eu te amo, Espírito Santo. Lucas 5, versículo 15. Lucas 5:15. 5:15, 16. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. O ministério está crescendo, e ele, quanto mais crescia, ele dizia: porém, eu preciso orar mais. Não é difícil você encontrar homens, mulheres, ministérios de louvor que começaram, mas eles perderam. Você vê o primeiro CD bom, o segundo CD bom, o terceiro, irmãos, foi fabricado, porque não tem mais a vida. Jesus, irmãos, ele era 100% Deus. Ele ia orar, se relacionar com o Espírito Santo. Igreja, deixa eu falar uma coisa: enquanto a oração for uma obrigação, nós não descobriremos a alegria de estar com o Espírito Santo. Vamos mais um texto. Marcos capítulo 1. Volta um pouquinho, se está em Lucas, Marcos. Ai, Jesus. Marcos capítulo 1, versículo 35 até o 39. Acharam? Diz assim: tendo se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Ele se levantou de madrugada, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com eles estavam. Tendo encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Estão dizendo: mestre, a demanda está grande, o ministério está crescendo. Jesus, porém, lhe disse: vamos a outros lugares e a povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo o demônio. Sabe da onde saiu aquela ideia de Jesus ir para outro lugar? O Espírito Santo falou para ele: vá para outro lugar. Há tempo para aparecer, irmãos, mas há tempo para se esconder. Há tempo para abraçar, mas há tempo de deixar de abraçar. Há tempo de sorrir, mas há tempo de chorar. Mateus 14, vamos lá para Mateus. Bom, tudo que eu queria na minha vida era ser crente. Tudo que eu queria na minha vida é me converter de verdade. 14, 23. 14, 23. E, despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo à tarde, lá estava ele só. Irmãos, tinha acabado de acontecer a primeira multiplicação dos pães, irmãos. Vamos testemunhar o que Deus fez. Primeira multiplicação dos pães. Jesus despede a multidão e fala para os discípulos: vai para o outro lado, fique lá que eu vou subir ali para orar um pouquinho. Dependência do Espírito Santo. Quanto mais você cresce, mais você precisa dele. Quanto mais você cresce, mais você precisa dele. Oração não é para os fortes, oração é para os fracos. Os fortes não oram, eles andam sozinhos. Um dos heróis da fé dizia o seguinte: sempre que tenho problema eu oro, e como estou sempre com problema, eu estou orando sempre.
Sempre que tenho problema eu oro. E como estou sempre com problema, estou orando sempre. Oração é um estilo de vida, irmãos. Tudo que eu gostaria que acontecesse nessa noite, neste lugar, é que nós tivéssemos a revelação daquilo que o Espírito Santo quer fazer em nós e através de nós. Tudo que eu desejaria nessa noite é que nós saíssemos daqui dizendo: uau, eu entendi. Recebêssemos um batismo de amor pelo Espírito Santo. É impossível você procurar e não encontrá-lo. É impossível você encontrá-lo e não ter poder. É impossível você ter poder e não manifestar os céus na terra. Irmãos, nós temos uma mentalidade tão medíocre, porque o que às vezes a gente pensa é encher um lugar desse, é ter 2 cultos, 3 cultos. Não, irmãos, isso tem o seu lugar, como o Everaldo disse ontem, quando Deus falou para ele. Eu não estou falando que isso é errado, mas eu estou falando que ginásio não cabe, estádios não cabem. E outro, irmãos, eu não quero isso só aqui em Carapicuíba. Eu quero no Nordeste, eu quero em Brasília, eu quero em Goiânia, eu quero no Sul, eu quero. Você está entendendo, irmãos? É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Pelo amor de Deus, você tem um espírito de poder dentro de você. O Espírito do Senhor te ungiu. Os céus estão clamando e dizendo: cure os enfermos. Eu estou terminando. Atos capítulo 1. Parou o negócio aqui, ó. Ficou mudo. Amém. Nós olhamos para Jesus começando o ministério, recebendo o Espírito Santo, amém? Amém? Agora nós vamos ver as últimas palavras de Jesus. Olhe para mim, as últimas palavras de Jesus para os seus discípulos. Atos capítulo 4. Atos capítulo 1, versículo 4, perdão. Atos 1, 4, Jesus aqui está dando as últimas instruções, está subindo aos céus. Atos capítulo 1, verso 4, acharam? Até o verso, Atos 4, 1, 4, nós vamos ler até o 9. E comendo com eles, determinou-lhes, não deu uma opção, ele determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, e não com fogo. Aqui não tem fogo, está vendo? É só com o Espírito Santo, porque o fogo era para outro tipo de gente. Porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desse dia. Jesus está dizendo assim, eu já vou continuar lendo. Jesus está dizendo: foi por aqui que eu comecei. Vocês devem começar como eu comecei, para ter a unção que eu tive, para curar como eu curei, para fazer as obras maiores que eu disse que vocês fariam. Vocês serão batizados. Versículo 6. Então os que estavam reunidos, não, aí o verso, eu mudei do verso 5 por verso 9, o verso 9. Dita essas palavras, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem encobriu os seus olhos. O ministério de Jesus, ele nasce, com 12 anos ele aparece no templo, desaparece 18 anos, e quando ele aparece é o Espírito descendo sobre ele depois do batismo. Ou seja, a vida ministerial dele começa com o Espírito Santo descendo, e as últimas palavras que ele dá para os seus discípulos é sobre o Espírito Santo. Escute, eu não estou falando de algo para você que você não tem. Eu estou falando da pessoa que mora aí nessa casa. Eu não estou falando de coisas que é para apóstolos. Eu estou falando, quantos aqui tem pelo menos colega, irmão? Credo, vocês são ruins até de colega, hein? Eu já não falei amigo, porque amigo é difícil.
você já viu conversa de bêbado? Conversa de bêbado é um barato, cara. Você sabe, dois bêbados conversando, o que é legal neles é que não tem maior. Ele diz, você é bom, o outro diz, não, eu sei. Eu via meu pai discutindo com outro cara assim, falar assim, eu gosto de você pra caramba. O outro fala, eu gosto mais de você. O que o Espírito está te chamando é para um relacionamento. Ele está querendo ser o seu melhor amigo. Você vai entender que a vida de poder é uma vida comum. Entra para o teu quarto, fecha a tua porta e desenvolva um relacionamento com Ele. Desliga esse troço desse celular. Se não consegue desligar, joga fora essa porcaria. Você vai ter que decidir o que você vai largar na sua vida pela pessoa do Espírito Santo, cara. Pastor, mas irmão, se morrer depois eu enterro. Pastor, eu tinha que ligar para o senhor, o senhor não atendeu, de uma pessoa endemoniada, já estava endemoniada, deixa mais um pouco, depois a gente expulsa. Ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido. Você sabe por quê que o nosso ministério não tem êxito? Porque nós não ficamos em Jerusalém, até sermos revestidos. Porque nós não recebemos o poder, Eduardo. Nós recebemos um convite, uma plataforma. Alguém nos promoveu. O que é Jerusalém? É o meu quarto. É o meu lugar secreto. É o lugar que eu fico até do alto ser revestido. Quando o Espírito desceu em Atos 2, Pedro ficou macho. Pedro pregou Jesus. Em Atos capítulo 3, Pedro e João sobem para o templo e ele cura o enfermo. Depois a sombra de Pedro começa. Não era a sombra de Pedro, irmãos, era a sombra que estava sobre a sombra de Pedro. Porque, irmãos, sombra não tem substância. Não era a sombra de Pedro. Eu fui estudar sobre sombra, irmãos, eu descobri que tem a doutrina da sombra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aí depois eu li Salmo 23, eu vi que o inferno também tem sombra, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Falei, capeta. A tua sombra sempre vai refletir a sombra que está sobre você. A tua sombra sempre vai refletir. Ministério não é força, é entrega a Ele. Eu sonho, esses dias eu falei para Deus, Deus, por favor, faz comigo como o Senhor fez com John Wesley. Eu quero ser encharcado como uma esponja, irmãos. Uma esponja, irmãos, se ela estiver encharcada, quando você pegar, ela derrama. Escute, olhe para mim. Isso está disponível para nós. Eu posso te dizer algo ainda melhor. Não é você que quer, é Ele que deseja. O ministério sem poder, estou falando de mim, de você, de nós. O ministério sem poder é reflexo da falta do Espírito Santo. Isso é para qualquer um. O ministério que não tem poder é porque não tem o Espírito Santo conduzindo. Quando o Espírito Santo conduzir, irmãos, não precisa de pregador, não precisa ninguém dizer, tá aqui, hein? Estou sentindo um negócio diferente. Não. Todo mundo vai perceber que Ele está. Ele
Ele te deu uma nova natureza, Marcos, porque Ele não podia habitar em você enquanto você tinha uma natureza contaminada. Ele veio habitar em nós e agora Ele quer estar sobre nós. Pastor, o que eu preciso fazer? Nada, só se entregar para Ele. Mas eu tenho que fazer aqui. Não faça nada, ouça Ele e obedeça. E passe tempos assim com Ele dizendo: eu te amo, Espírito Santo. Pastor, mas eu nunca nem senti Ele. Não importa, é por fé. Ô Espírito, aquele doido lá na igreja estava falando sobre o Senhor. Espírito Santo, aquele pastor chupeta lá, aquele xarope, estava falando, eu nunca vi falar do Senhor. Ele falou que eu podia chamar o Senhor assim, de você, do Senhor. Dá para o Senhor aqui dar um toquinho em mim assim, para mim? E você vai ver que o Espírito Santo vai tocar em você. Nós tomávamos café, eu e a André, a Jane e a missionária Solange. Nós falávamos sobre isso. Sobre essa presença. Dessa geração que não estão nos palcos, que não estão na internet, que estão nas cisternas, que estão escondidas, mas que estão buscando o Senhor. Eu sei que tem um aqui, eu sei que tem outro lá na Jane, eu sei que tem outro lá em Brasília, lá no Luiz Paulo, eu sei que tem, mas quando fizer o catado dá mais de 7.000. Você sabe por que eu estou tão com expectativa desse avivamento, irmão? Porque esse avivamento não vai ter nome de Wesley, de Finney, de John Woodson, de Aimee Semple McPherson, não vai ter nome de Kathleen Kuma, de John Lake, não vai ter, de Smith Wigglesworth, não vai ter, porque nós vamos ver os meninos, os meninos vão chegar lá na igreja. Pensa num jovem que chapado na igreja dessa mulher aqui, irmão, pensa. Irmão, eu sou chapado por eles são chapados por mim, a gente é um trem doido. Esses meninos vão chegar na igreja e dizer: pastora, ô Jane, o paralítico acabou de andar ali. Fale com o Espírito Santo. Fale com o Espírito Santo. Fale. Feche teus olhos. 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 E fale com Ele. Eu não sei como falar. Fale alguma coisa com Ele. Não se movimente muito. Só feche teus olhos. Deixa Ele te tocar.
Ele é meu para sempre. Nada vai mudar o fato. E eu sou dele. E ele é meu para sempre. Nada é igual a tua voz. Reconheço em qualquer lugar. Nada é igual ao teu olhar. Me cativa, me fascina. Ore em outras línguas, ore em outras línguas, ore. Dê tempo para o Espírito trabalhar. Dê tempo, dê tempo, dê tempo, dê tempo. Deus quer pegar você, Deus quer mudar a sua história, Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar a sua história, Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar a sua história, Deus quer mudar a sua vida, Deus quer mudar todos os seus planos. Ele quer mudar histórias nessa noite. Ele quer incendiar o seu coração. Ele quer incendiar a sua vida. Xerakanda babababababa. Menino nasceu como um filho, se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. Seu nome é maravilhoso.
vamos declarar: ninguém me toca como você. Ninguém me toca como você. Ninguém me toca como Feche teus olhos você. e seja tocado por Ele. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Ah, ninguém me toca como você. Ninguém me toca como você. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Levante sua voz e diga isso a Ele. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Ninguém me toca, ninguém me toca. Ninguém me toca como você. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Clamamos, Vamos levantar um coral aqui. Erga as suas mãos e declare que Ele é santo. Santo é. Vamos declarar. Ele é o Espírito Santo. Santo, Santo. Cante do fundo do seu coração. Declare que Ele é santo. Oh, tu és santo, 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 santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo é o Senhor.
eu sou teu, eu sou teu. Tu és meu, tu és meu. Toda a honra e toda a glória seja dada a Jesus de Nazaré. Acende a luz para mim ali, por favor. Vamos aplaudir Jesus. Diga. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. O amor não se compra, ninguém se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus, meu amado. Milhares, meu amado é. Milhares e milhares, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Amém, queridos. É só isso que eu sei pregar. Tem outra coisa para mim pregar. É isso que eu vou viver todos os dias da minha vida. Uma vida buscando o Espírito Santo. Amém. Nós vamos encerrar. Eu só quero fazer algo aqui. Abra aí rapidinho Atos capítulo 13. Nós vamos encerrar, mas quero só fazer algo aqui. Pode ficar de pé, pode ficar de pé. Nós vamos encerrar. Atos capítulo 13. Acharam? Atos 13, versículo 1 diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Amém? Eu quero chamar a Viviane aqui, Robson aqui, por favor. Queria chamar a nossa equipe de governo, nosso presbitério.
Nós vamos... Alguém pega a criança para Viviane. O nosso presbitério o nosso presbitério vem conversando e lidando com isso, e como de uma forma como consensual, nós vamos separar. Nós não estamos ungindo o Robson e a Viviane, nós estamos separando. É diferente. Nós estamos separando eles por um tempo, dentro dessa caminhada, onde depois eles serão ungidos, mas nós estamos separando ele para o ministério pastoral. Amém? Estamos separando. Aqui nós não ungimos ele, não ungimos as pessoas de primeira. Nós separamos eles por um tempo, ok? Ele já vem sendo observado dentro do trabalho deles e tudo, e estão sendo separados hoje para o ministério. Não estão sendo ungidos, estão sendo separados, porque Cristo significa ungido, e Cristo está sobre eles, o Espírito está sobre eles. Eles são ungidos, como eu disse, como nós somos. Amém? Mas eu creio no derramar do óleo, eu vejo a importância, mas o que nós estamos fazendo hoje é separando ele para o ministério. E pastor, é uma decisão sua. A palavra final é minha, mas eu tenho essa equipe de governo que nós trabalhamos juntos. E hoje, pelo fato de eu viajar bastante, nós decidimos isso juntos. E hoje eu ouço essa equipe que é a nossa autoridade, que é a autoridade da igreja. Eu queria também chamar o Eduardo, que é muito amigo do Robson, viesse aqui. Vem cá, Luiz Paulo, vem cá, Everaldo, vem cá, Eliene. Vamos, Marinês, Everaldo, vem cá. Jane, vem cá, Jane, essa mulher de Deus, vem cá. Missionária também, vem cá. Tem pastor aqui, vamos botar todo mundo aqui. Amém. Queridos, Deus dá uma visão para um homem, mas ele só pode fluir se ele tiver uma equipe. Eu tenho outros pastores que estão aqui na caminhada conosco. O Regis, a Vanessa, o Wagner, sua esposa Paloma. Nós temos líderes preciosos como a Rosângela, tantos outros. Se eu for citar aqui, muita gente, né? Nós temos gente preciosa hoje no Ministério dos Jovens, né, Cleide, que tem crescido, como o Rafa, a Paula. São vários, gente. Citar fica ruim para lidar com alguém, fica ruim. Nós temos o Alex, que faz parte da nossa equipe, mas é uma direção que Deus nos deu. E nós estamos fazendo isso, separando ele para o ministério. Nós temos o Alex, a Marcinha, que faz parte da nossa equipe. Nós temos uma turma muito boa, eu louvo a Deus por isso. Eu penso que quando isso começar a explodir dentro daquilo que Deus tem feito, algo sobrenatural vai acontecer, cada um caminhando naquilo que Deus tem. Eu queria que vocês dois, nós vamos, se prostra, ajoelhar, nós vamos orar. Falta de imposição de mão não vai ser, né? Não? Amém? Glória a Deus. Eu queria que de alguma forma nós orássemos, depois os pastores também estivessem juntos, as mulheres, amém? Estenda sua mão para cá. Pai, em nome de Jesus, nessa noite como igreja, como autoridade, nós separamos o Robson e a Viviane para o ministério pastoral. Nós na verdade reconhecemos aquilo que eles já têm vivido, aquilo que eles têm sido no meio da sua equipe, do seu pessoal. Senhor, que o Espírito do Senhor possa se apoderar deles numa nova unção, numa nova direção. Nós oramos para uma unção fresca, um entendimento, Senhor, um novo nível de autoridade. Nós, Senhor amado, no nome de Jesus, como igreja, nós reconhecemos isso no mundo espiritual. Eles não vão se tornar, eles estão sendo reconhecidos dentro daquilo que eles são, Pai. Como igreja, nós legalizamos e reconhecemos e enviamos eles como igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor. Fica aqui, fica aqui.
Aí você pergunta, pastor, a gente chama ele de pastor ou não? Chama do jeito que você reconhecer. Eu não ligo com isso, Ricardo, pastor Ricardo, eu não. Amém? Eu sou o que sou. A Bíblia nunca diz apóstolo Paulo, a Bíblia diz Paulo o apóstolo. Primeiro o nome, depois o título, nós estamos nem aí com isso. Amém? Eu sei que nós temos dezenas de homens, de jovens que serão enviados, pastores, missionários, em nome de Jesus. Eu quero agradecer aos meus amigos que estão aqui, Everaldo, Patrícia, Luiz Paulo, amigão meu, Eduardo. Gente, o Eduardo abriu o culto hoje. Eu ministrei esse assunto na igreja dele uma vez, a última vez. Uma vez, ele abriu o culto hoje. E na hora que ele está abrindo o culto falando, Deus colocou no meio de mim, ele entendeu. O óleo desce sobre a cabeça, passa pela barba e toca no manto, não na carne. Porque a carne já foi crucificada. O Eduardo é um homem de nações, esse cara é chapado, cara. Amém, ele é um homem de nações. Eu quero agradecer a Marinês, o Everaldo, quero agradecer a Jane, a missionária Solange, a Jane que está aqui. A Jane é uma amiga nossa, uma mulher de Deus. Pensa numa mulher de Deus, gente. Sim, essa história dessa mulher, o marido deixou ela anos atrás. Está sozinha, firme em Deus. Pastorei uma igreja sozinha, irmãos. Tem uma galera, construiu um templo, tem trabalho em outra cidade. Pensa num trem doido, irmãos. Pensa numa mulher chapada, essa mulher. Quero agradecer a Eliene que está com a gente, as suas meninas que estão com a gente, todos vocês. Eu quero agradecer pela igreja que nós temos. Quero te agradecer por vocês me suportar como pastor. Nós temos a Cida também, que é uma mulher chapada também, Cida. Cida, o Robson, eu amo sua vida, Cida. Obrigado por tudo, queridos. Eu quero pedir perdão a vocês. Alguma falha minha como pastor. O único anseio que eu tenho com essa igreja é que ela mergulhe em Deus. Eu não estou trabalhando em vocês para vocês ficarem aqui. Eu estou trabalhando para vocês se manifestar no reino. Amém? Eu não sou cobertura de ninguém, irmãos. Eu quero ser o piso. Cobertura limita. Eu quero liberar você para fluir. Deus abençoe a minha equipe. Essa equipe, eu não sou um pastor que tem uma equipe. Nós somos uma equipe que tem um pastor. Amém? Em nome de Jesus. Louva a Deus pela vida de vocês. Amanhã nós decidimos na maioria. Amanhã o nosso culto a partir do horário de verão, que começa meia-noite agora, muda para 1h da manhã, ok? Meia-noite vai para 1h, não é isso? Isso? Ok, amanhã não tem escola de integração. E o nosso culto no horário de verão vai ficar no domingo às 18h30. Ok? Só terminar o horário de verão, volta para as 18, ok? Irmãos, eu sei que nós extrapolamos no horário desses dias, mas a ideia, se o Espírito fazer, ele vai fazer mesmo e ele faz o que ele quer. Mas a ideia não é terminar tarde, mas é uma unção muito graciosa de Deus neste lugar. Amém? Que Deus te abençoe, vamos na paz. E até amanhã, que Deus te abençoe. Vamos aplaudir o Senhor. Amém? Deus abençoe vocês.